recebê-lo aqui nesse podcast e esperamos que seja o favorito aí para você e para sua família. Voltamos aqui, nosso segundo programa, todo especial, e hoje temos um convidado especial que eu quero convidar para estar aqui. Você vai adivinhar quem é? Pastor Tiago Zorato. Acompanha aqui, chega aqui, pastor. Aqui, ao vivo é assim, viu, pastor? Gravado também. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Para nós é um privilégio estarmos aqui trabalhando. Tivemos o privilégio, né, de estudarmos, não, de formarmos juntos, né? Nós não estudamos juntos, só formamos, né? Nós nos formamos juntos. E qual foi o seu maior privilégio nesse período? Me formar, né? Achei que você ia falar se formar comigo, né? E com os outros amigos também, isso é importante. Vamos dar pergunta que eu acho que é melhor, né? Vamos lá, pastor. Muito bom estar aqui com você. Sobre de onde você é e onde você passou a sua infância, isso influenciou a sua vida, quem você é hoje? Ok. Pastor, eu sou natural de Tupã, aqui da Paulista Oeste mesmo. Terra boa. Onde você já foi pastor, né, rapaz? E lá em Tupã, eu fiquei até os 17 anos, quando eu saí para o colégio, para fazer teologia. E a minha formação influenciou muito, né? A minha escolha de profissão, ser pastor e assim por diante. Meu pai sempre foi ancião de igreja, minha mãe ajudando sempre na igreja, em vários departamentos. Eu sempre tive a igreja em casa. Legal. Né? Muitos pastores indo em casa, a gente vivendo e vivenciando a igreja a cada dia lá em casa. E isso me ajudou a saber o que eu queria e ouvir a voz de Deus para o meu chamado. Isso aí valeu a pena. Que bom. Você falou aí da sua infância ali, você falou desse chamado aí. Tem alguma parte engraçada que você pode contar pra gente, sem filtro aqui? Eu tenho muitas partes engraçadas, mas não posso contar. Então, vem aí, qual que pode contar? Tem alguma? Não? Você lembra? Eu não tô lembrando. Da memória, não tô lembrando. Da infância, casamento... Olha... Casamento é perigoso, tá? Não, no casamento eu não tenho. Tem muita coisa engraçada que a gente ri e tudo mais, mas assim, agora sim, não tô lembrando de coisas tão engraçadas. Assim, não tô lembrando agora. Não tem problema. Se lembrar durante aí, você fala, né? Vou lembrar. Tá, então falando de elogio. Qual foi o melhor elogio que você já recebeu? Sincero. Sincero. Quando eu me formei em teologia, quando eu fui escolher ser pastor, meu pai e minha mãe me deram todo o apoio. E você conheceu meu pai e minha mãe, sabe como que era lá em casa, tudo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Família de Deus ali. Né? A gente sempre foi criado na igreja. Meu pai virou para mim e falou assim, não pode ir fazer teologia. Não falou mais nada. Fui fazer o curso depois de 6 anos, né, que eu fiz teologia e administração de empresa junto. Levei as 2 faculdades juntos em 6 anos. Nesse tempo, depois na formatura, meu pai chegou e falou assim, filho, eu estou muito orgulhoso de você, do que você se formou e você não sabe a alegria que o pai tem de você ter virado pastor. Você escolheu a profissão certa. Né, para quem conheceu meu pai sabe o quanto que era verdade isso e significativo. Difícil de falar assim. E também. Difícil de falar, né? Você escolheu a profissão certa, foi o maior orgulho da vida que o pai teve. Então você decidiu ser pastor, vinha da influência da família ali, as coisas que aconteciam vários pastores também almoçavam na casa, eu tive o privilégio de almoçar lá também. Sim. Isso, mas em algum momento tocou. Isso veio de criança ou você queria ser outra coisa quando criança? Então, rapaz, questão é o seguinte. Vai lá. Eu não falo muito disso, mas tem um pouco da mão de Deus e de algo de milagre acontecendo e de resposta de oração. Meu pai sempre foi um líder de igreja e eu sempre estive envolvido com a igreja. Mas eu nunca imaginei que eu fosse um pastor. Porque não se via assim? Não me via como pastor, porque eu era sempre a outra face do que era para ser um pastor. já entendemos o que quer dizer isso daí, né? Eu sempre fui... No acampamento você devia ser uma bênção. Sempre.
Então, aquele menino certinho, comprometido, comportado da igreja, eram os outros, né? Eu não era rebelde também. Não, entendi. Mas, Dentro de um ambiente cristão. isso, bagunçava pra caramba, né? É. Jogava sapo na barraca das meninas. Meu pai do céu. Fazia muita coisa, assim. É isso que eu posso contar. É o que pode. Tem umas coisas que eu não posso contar. Meu pai, melhor parar aqui. Né? Aí eu não me via pastor, mas eu sempre, com 14, 15 anos, me deu muita vontade de ser pastor. E eu falei assim, olha, eu não quero fazer teologia, porque eu não me via sendo alguém preparado para levar os outros aos pés de Cristo, apesar de estar sempre envolvido com a igreja. E quando chegou no terceiro colegial, eu fiz vestibular para administração, fiz vestibular para pedagogia até na Unesp, passei na primeira seleção em todas as faculdades que eu fiz e fiz teologia. E passei na teologia também. E estava perto de eu decidir qual faculdade eu queria entrar, fazer a matrícula. E sempre vinha o desejo no coração, eu preciso fazer teologia, eu preciso fazer teologia. Mas eu não me via fazendo teologia. Quando eu ia para o racional, eu falava, eu não quero, eu não tenho jeito de ser pastor. Daí eu... Você não foi aquela criança ou adolescente que o pessoal cresceu falando assim, nossa, tem que fazer teologia, você tem que ser pastor. Você não via isso, era só uma coisa interna. É uma coisa interna, um chamado que hoje eu sei que é um chamado de Deus, que você precisa ser pastor. Mas o estereótipo de um pastor eu não tinha. E com isso, um dia, eu ajoelhei em casa e orei. Falei, Senhor, me mostra se eu tenho que fazer teologia. Eu não estou entendendo isso daí. Se é para fazer teologia, me responde essa oração. E quando eu pedi isso para Deus, a campainha de casa tocou. Tava meu pai, minha mãe e meu irmão em casa também. Eu estava no fundo de casa, lá no meu quarto. E ninguém atendia a campainha tocou de novo, eu levantei da oração, chorando, com lágrimas nos olhos, e fui atender. Era por volta de umas 6h30, 7 horas, estava começando a ficar escuro. E o poste da rua de casa estava queimado. Eu abri a janela de casa e perguntei, quem é? E a pessoa falou, eu sou você amanhã. Eu falei, não ouvi, não entendi quem é. Falei, quem é? E a pessoa falou, eu sou você amanhã. Aí eu dei uma de Pedro, né? Quem é? Ele falou, eu sou você amanhã. Abre, é o pastor. Era o pastor Josenir, naquela época, que foi pastor em Tupã. Mas a frase que ele falou era... Eu sou você amanhã. E a hora que ele falou que é o pastor Josenir, eu me desmontei. E depois de anos eu fui contar isso para ele. Aí eu atendi, falei, pastor, cadê o carro? Eu fazia uns 5 minutos que eu estava orando para Deus. E quando eu atendi o pastor, pedi para ele entrar, falei, pastor, cadê o teu carro? Ele falou, não, eu vim caminhando, eu vim a pé para fazer uma visita aqui pro teu pai, conversar com ele. Quer dizer, ele saiu antes de você começar a orar? Da casa dele até em casa era 20 minutos a pé. Deus já estava... E Deus já tinha mandado ele... Que lindo, hein? Que lindo. Antes de eu começar a orar. E quando o pastor Josenir falou isso, eu entendi que era a resposta de Deus. E nesse momento em diante eu falei, pai, não tem outro jeito, nós vamos fazer teologia. Daí eu fui fazer teologia, tudo, e estamos aí. No que você falou aí, que você foi uma criança não tão normal... Não, eu fui normal, tá? Até demais, né? Até demais. Você se considera extrovertido ou introvertido? Depende. Quando eu estou perto de muita gente, eu sou tímido, eu sou introvertido. Ah, é? É. Quando eu estou num círculo de amizade mais, assim, mais íntimo, aí eu consigo ser um pouco mais extrovertido. Isso depende do momento. Eu sei me policiar nisso. E dentro da situação, você já passou por alguma situação embaraçosa? Pode contar para nós? É que aqui é assim, gente, ao vivo, gravado aqui o programa,
pode acontecer perguntas que o nosso entrevistado não tem a condição de responder na hora, mas a gente tem que perguntar. Embaraçoso? Não, eu acho que não. Eu sempre fui uma pessoa que soube medir bem, viu? Então, por exemplo, passar a lição errada, dia de semana errada. Não, teve um dia... Aí, ó, viu? Puxa da memória. Teve um dia, eu era pastor num distrito aqui na Pior, e eu acordei, do jeito que acordei, eu me troquei e fui para a igreja. E chegando na igreja, para pregar, subi no púlpito com os 2 anciãos do lado, ele falou, pastor, tua esposa viajou? Eu falei, não, por quê? Pastor, você tá com 2 sapatos diferentes. Eu fui pra igreja pregar de sapatos diferentes. Outra coisa, eu já consegui inverter a escala na minha cabeça. Eu cheguei numa igreja, não era a minha Era pra estar em outra. Era pra estar em outra. Mas eu consegui chegar na outra. Conseguiu, né? Consegui. Deu pra consertar um pouco, né? Isso daí é normal, né? Isso daí não é um caso tão ativo. Vamos pro imaginário, então, agora. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse superpoder? Superpoder? É. Rapaz do céu. Você deve ter lido muito gibi, já deve Não, ter... sim, tá passando um monte aqui. Agora, qual que é o melhor, né? Velocidade. Para dar tempo. Para dar tempo de fazer tudo. Acho que muita gente vai querer esse superpoder também, né? The Flash. The Flash. Vamos para algumas perguntas um pouco mais pessoais agora. Isso aqui foi só para quebrar um pouco o gelo. Você é apaixonado pelo que faz? Sou. Eu não me vejo sendo outra coisa a não ser pastor. Muita coisa pode me chatear na vida, mas o ministério não dá. Por mais problemas que a gente tenha, e um pastor, um dos afazeres do pastor é resolver problemas. Né? Não tem o que falar. A carga de problemas, irmãos confiando na gente, é uma carga pesada, né? Mas eu faço isso com prazer, com gosto. Eu me realizo fazendo isso. Você fala assim, você sonha fazer outra coisa? Eu tenho medo até de sonhar fazer outra coisa, porque eu não quero. Não quero. Eu não quero. Eu não sei por que, né, Deus me escolheu, mas eu agradeço a Deus a cada instante por ter me escolhido. Porque, pessoalmente, eu sou realizado com a profissão que eu tenho e com a família que aceita a minha profissão também. Olha, que legal. E dentro do que você está falando, de ser realizado, tudo, para você, quem é a pessoa que mais influencia você ou que já te influenciou? Rapaz, eu tenho... Podia falar o nome de um monte de pastor, né? Podia falar o nome de um monte de gente. Tem pastores excelentes que me ajudaram no ministério, que são amigos, que a gente vê são gente boa, mas eu tenho 2 pessoas tremendas que me influenciam, né? Tirando Deus, claro, né? O primeiro, eu acho que a visão de pastor que eu tenho é a visão que meu pai colocou em mim. Eu acho que pouca gente pode ter o privilégio de falar isso. Eu acho que o convívio dentro de casa, às vezes de não criticar, de apoiar, de fazer, isso ajudou muito, talvez. Meu pai não foi pastor, né? Mas meu pai foi um super cristão. Quem conviveu sabe disso. É verdade. E eu tenho o privilégio de ter sido mentoreado pelo exemplo dele. Uma coisa interessante, eu visitando seu pai uma vez, ele falou que ligava para você todo dia. Todo dia. Todo dia. Até mesmo depois de casar. Até ele falecer, todo dia a gente conversava. E assim, pode ser até uma questão de você ser submisso, né? Mas toda vez que eu saía para a igreja à noite e voltava do culto, na porta de casa eu ligava e falava, pai, cheguei, tô bem, tá tudo certo. Que legal. Né? Como foi seu dia? Ou a gente já conversou à tarde, só tô ligando para falar que tá tudo certo. Beijo, boa noite. Foi um grande influenciador na sua vida. Sim, sim. Entre vários outros, é claro. Não, teve outros. Eu posso aqui falar o nome de vários pastores que me influenciaram, que falam assim, eu preciso ter um ministério igual o seu. Mas o amor à igreja foi meu pai. E uma pessoa que me mentoria, bem, apesar de não ser pastor,
eu acho que é o caso de muitos de nós, é a esposa, né? Com certeza. Cara, Se não fosse ela... se não fosse ela, nossos sermões seriam piores, nossa agenda seria mais enrolada e a gente seria menos Usaria eficaz. mais sapato trocado, né? Usaria mais. Tá certo aqui. Cara, como você gostaria de ser lembrado? E não estou falando no aspecto profissional, no aspecto geral. Ou pode ser profissional também. Como pastor, como pai, como... Como é que você gostaria de ser lembrado? Aquele que doou, aquele que fez tudo por amor. Legal. Qual o seu maior medo? Meu maior medo É. Não ir para o céu com a minha família. Dentro do seu ministério, hoje você está exercendo, pastor Tiago, ele é o departamental de desbravadores e aventureiros aqui da Paulista Oeste. O que te motiva mais dentro desse departamento? Ou que te deixa mais apaixonado? Acho que seria essa frase melhor, a pergunta melhor. O que te deixa mais apaixonado dentro do seu ministério? As pessoas. Os desbravadores e os aventureiros. A hora que você vê aquela meninada falando um obrigado depois de um campuri, depois de um aventuri. Depois de passarem frio, calor, Fome, sono e tudo mais, chegar e falar assim, pastor, foi o melhor evento da minha vida. mudou minha vida. Mudou minha vida. Falar assim, olha, você contribuiu para eu encontrar um pouquinho mais de Jesus. Eu acho que se um pastor, e salvação, acho que se um pastor viver ou pensar um departamental, um distrital, trabalhar por causa de status, de cumprir sua meta, de cumprir afazeres, de querer ser o legal e não focar na salvação da pessoa, rapaz, a gente está mentindo pra gente mesmo. Isso é verdade. Não é realização de evento, é salvação de pessoa. Esse é o nosso maior legado. E dentro desse legado, tem algum momento que você se considera mais produtivo? Quando é que você se considera mais produtivo? Quando eu estou fazendo coisa prática. A gente gasta tempo planejando, estudando, mas eu me considero mais produtivo quando eu estou junto com as pessoas. Ah, legal. Você tem algum conselho que você poderia dar para os nossos ouvintes? Alguém interessado em fazer teologia ou um sobrinho, ou às vezes tem alguém. Que conselho você daria para alguém interessado nessa área? O que eu poderia falar para eles é o seguinte: primeiro, não é só o desejo de fazer teologia que impera. É o chamado de Deus que tem que imperar. Por isso, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus para ouvir com nitidez a vontade de Deus. E se Deus fala, não adianta brigar. Vai e faz. Vai, faz. Vai e faz. Porque Deus não erra. E se Ele te chamou é porque Ele já acertou. Independente de quem você é ou se você se considera apto ou não. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Essa frase célebre, né? Estamos já terminando o nosso primeiro bloco, aqui agora finalzinho, as últimas duas perguntas aqui, dependendo do tempo, minha diretora deixar aqui, né? Que ela fica o tempo todo aqui no meu ponto aqui. O tempo, não passa o tempo, tal, não sei o que, mas faz parte. Né? Você tá com ponto? Um dia eu vou falar, né? É um ponto de raiva. É um ponto de raiva. Aqui é tecnologia, é outro nível, né? É uma tecnologia nano. Um dia, quem sabe, nossos amigos quiserem, talvez a gente abra um dia para assistirem aqui ao vivo e ver como é que funciona o negócio aqui, né? É muito legal, gente. Compensa, viu? Tem que ver os bastidores. Né? Plateia enorme. O que é um mito comum sobre o departamento? Você acha que tem algum mito comum? Porque as pessoas falam muito, né? Ah, departamental, não sei o quê. Ou até mesmo pastor, pode ser na área de função. Existe algum mito que não é real, realmente, que o pessoal fala, mas chega lá na hora... E departamental é mais tranquilo. É um mito isso. É um mito, não é? Achou que era férias, né? O pessoal acha que é festa. Quando a questão é a seguinte, quando a gente passa de distrital para departamental, para mim, né? Eu tô falando pessoal. Para mim, eu acho que para você ter essa função, você tem que ser muito maduro.
entender que é uma mera função, não é você ser melhor. Eu prezo de ser sempre a mesma pessoa no distrito ou no departamento. Tomara que eu esteja transparecendo isso também. Legal. Né? Porque eu posso estar como distrital, posso estar como departamental, posso estar como administrador. Estar tem começo, meio e fim. Eu sou pastor. Essa que é a minha essência. A essência não pode mudar. Pode esquecer, né? Não pode esquecer que o dia a dia é diferente. Quando a gente está no departamento é mais corrido. Né? Tem mais agenda para cumprir, tem mais momentos de trabalho, mais viagens, mais ausência de casa, né? Se a gente não tiver convicção que foi Deus que chamou e não foi por outros meios que você entrou, você se decepciona. É bom, mas tem o seu preço e você tem que ter a noção. Igual no meu caso, eu adoro a área que eu tô atuando, desbravador e aventureiro, né? Sempre vivi e convivi, né? Mas é cansativo, rala, mas é a convicção de servir numa área que você mais gosta, com mais exclusividade. Igual eu sempre fui apaixonado e agora sou desbravador e aventureiro. Afunila ali as suas forças. E agora eu tenho dedicação total para tentar melhorar o que eu sempre amei, né? Não vou revolucionar o mundo, não é isso, mas na minha esfera tentar melhorar o que eu sempre amei, né? O que eu sempre apliquei nos clubes e assim por diante, num nível maior, vale a pena. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Tinha mais uma pergunta, vou ver se talvez faça no próximo bloco essa pergunta. Se a minha diretora deixar, é claro, né? Eu tenho que pedir autorização aqui, senão eu sou demitido, né? Tá certo? Nós vamos voltar daqui para o outro bloco, nós vamos ter agora um momento de propaganda, você poderá ver o que está acontecendo na igreja, o que você pode fazer em alguns departamentos, né? E então, em seguida, nós vamos voltar com o nosso ping-pong, onde aqui nós fazemos a parte esportiva, viu, pastor? Né? Onde joga a bolinha e rebate de volta para a gente poder aqui das palavras, né? Então, você aí, assista aí o nosso propaganda. Não esquece de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Participe aí. Mande o link para outras pessoas. Vamos então ao nosso bloco? Até daqui a pouco, hein? Voltamos aqui o nosso segundo bloco, aqui na Sala VIP, onde vamos agora terminar nossa entrevista com o pastor Tiago Zorato. Né? Eu quase falo o nome. Quase esqueci o nome, né? Esqueci o nome. E quase que eu falo o nome de outro convidado, né? A idade vai chegando assim mesmo, não tem problema não. Né? Pastor, eu queria terminar com uma pergunta, e tem a ver muito com o nosso ministério, o seu ministério também, né? Quando você se sente pressionado, qual é a sua válvula de escape? Com quem você fala? Porque o nosso ministério é complicado, nós não podemos abrir para todo mundo. Rapaz, olha, a gente tem poucas pessoas no ministério, porque nós somos mais a válvula de escape do que precisamos ter. É o fardo que a gente carrega e pela escolha que nós tivemos, pelo chamado que nós aceitamos. Quando eu estou pressionado, uma decisão precisa ser tomada, algo grave está acontecendo, primeira pessoa é Deus. É oração, é uma oração formal, uma oração informal, é um dia orando, apesar de fazer outras coisas. Depois a gente precisa ter 1 ou 2 amigos para isso. Pessoas quem a gente confia para abrir o jogo e muitas vezes até pedir conselho. São raros, mas a gente precisa ter. Pastores que a gente tem confiança que vão entender o que está acontecendo. Né? São raros, mas primeiro,
Deus. Deus. Primeiro Deus. A esposa também a gente compartilha algumas coisas, né? No ministério nem tudo a gente pode compartilhar com a esposa, mas uma decisão, alguma questão, a gente pede orientação. Somente quando tá pressionado ali, né? E as mulheres nós são sábias também, São. né? E também para um ou outro amigo pastor que a gente sabe que vai entender e não vai interpretar do jeito errado o que a gente precisa fazer, né? Então essa pressão, primeiro Deus. Ok. Vamos então agora colocar a vinhetinha do ping-pong, né? E aí em seguida vamos começar as perguntas, as palavras. Eu vou falar a palavra, pastor, e você vai falar. Pode falar uma frase, pode falar um pensamento ou responder em uma palavra o que eu vou falar, tá bom? Então vamos à vinheta. Ok, voltamos aqui então. Pastor, então vamos começar. Vou começar com uma palavra já mais difícil. Saudade. Dos que foram. Medo. De não ser salvo. Personagem. Personagem. Essa foi profunda. Paulo. Legal, um grande missionário. Qualidade. Humildade. Defeito. Feito. Ferranzinza. Não precisava falar de você, viu? Não precisava falar de mim mesmo. Amigo. Amigo. Deus. Livro. Bíblia. Animal. Cachorro. Viagem. Com a família. Mágoa. Água. Água. A gente facilita, mas complica também, né? Água. De ofender pessoas que não precisavam. Mania. Mania. É. Mania. Agora tô. Esse é o nível hard. Não. Tô vendo, rapaz. Mania. Rapaz, de não parar quieto. De parar quieto. Eu me mexendo o tempo inteiro. Dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, mas faz bem, né? Uma frase. Frase. A salvação é garantida. Basta eu querer usá-la. Sentimento. Sentimento. Agradecimento. Amor. A pole. Pastor. Pastor. Vem vários nomes na cabeça, vem escolher algum. Um monte de nome. Quer saber? Meu pai. Mesmo nunca foi. Pastor da família, né? É. Eternidade. Com minha família. Mentira. Detesto. Segredo. Não tem. Trauma. Trauma? Agora foi. Trauma. Participar do podcast. Criou trauma. Faz trauma de coentro. 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 Não podia esquecer. Não, mas nunca uma vou carne de esquecer. jaca vai, né? Não, candia. Nunca provei, então não deu pra ter trauma. Ainda não, né? Mas teloei. Injustiça. 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 Opressão social. E as duas últimas palavras, então. Família. Tudo. Deus. Mais do que tudo. Obrigado, pastor, por ter participado aqui conosco. Foi uma alegria. Deu para a gente conhecer um pouco mais. Eu acredito que vocês também puderam conhecer um pouco mais aqui o pastor Tiago Zorato. Eu queria que você falasse, então, para os nossos ouvintes aqui, para a câmera que está te apontando aqui, você pudesse dar uma palavrinha. O que você poderia dar de conselho? O que você poderia dizer de bom para os nossos ouvintes aqui nesta noite? Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Não sei quem é você que está assistindo esse podcast, essa entrevista, mas saiba que você tem um Deus que te ama acima de tudo. Não importa quem você é, não importa a tua idade,
não importa os seus sonhos. Deixa Deus ser, sonhar e viver para você uma vida que você jamais ousaria sonhar, de tão boa e feliz que Ele já preparou para você. Que Deus te abençoe e te guarde. E fica firme na mão de Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado aí, pastor Tiago Zorato. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado você que esteve conosco. E agora nós vamos para o terceiro bloco, após a nossa propaganda, onde você poderá ter a palavra de Deus para você e para sua família. Fique com Deus. Boa noite. Olá, tudo bom? Que bom vê-lo de volta aqui na Sala VIP, nesse último bloco, onde estaremos estudando a parte espiritual. Espero que você tenha aproveitado bem a entrevista com o pastor Tiago Zorato. Que entrevista legal, né? Mas vamos ao nosso estudo. Eu estava lendo a Bíblia aqui e eu estava pensando como, nos tempos modernos, uma Bíblia, uma escrita tão antiga pode ser atual. Ela que foi perseguida, ela foi censurada, ela foi proibida, e mesmo assim se mantém ativa, se mantém viva em nossos corações. E é o que nós vamos fazer a partir de agora no nosso podcast. Nós vamos estudar a palavra de Deus de maneira sequencial. E um dos livros mais, vamos dizer, atuais ou proféticos que servem para nós ainda é o livro de Daniel, é onde eu estou aqui parado. E a partir do próximo Sala VIP, nós estaremos estudando capítulo a capítulo ou profecia a profecia sobre esse livro tão importante. Mas agora, quero fazer um resumo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos, ou por um período muito longo. Ela tem 66 livros. Ela é dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou quer dizer, aquele que foi escrito antes de Jesus Cristo e aquele que foi escrito sobre Jesus Cristo ou pós o ministério de Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele é dividido em algumas seções. Nós temos, por exemplo, o Pentateuco, que vem da origem penta, 5, teuco, livros, 5 livros, ou conhecido pelos judeus como Torá, ou a lei de Deus. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, como Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º, Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, onde conta as histórias, as crônicas de Israel, como Deus guiou este povo. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cântico dos Cânticos, E alguns ainda colocam Lamentações, apesar que alguns autores colocam Lamentações como uma sequência também do livro de Jeremias. E aí nós temos o livro dos profetas, dividido os profetas maiores e os profetas menores, Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, como eu expliquei, Ezequiel, Daniel, e aí os profetas menores, que vão de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias, Malaquias. Esses são os livros do Antigo Testamento. E depois nós temos o livro do Novo Testamento, que ele é dividido também em algumas seções. Nós temos, por exemplo, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que contam da vida de Jesus diretamente quando esteve aqui na Terra. E depois nós temos os livros históricos, como Atos, ou os Atos dos Apóstolos, melhor falando, ali é um livro histórico. E depois nós temos as cartas gerais, as cartas paulinas, Nós temos como carta geral Tiago, Pedro, João, Judas, são as cartas gerais. E as cartas paulinas, elas são mais conhecidas, nós temos desde Romanos, ali 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, alguns acreditam que também foi Paulo que escreveu, E temos o último livro, que é o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é um pouco mais conhecido. Quem sabe mais para frente, na nossa próxima Salas VIPs, a gente também não faça um estudo em Apocalipse. Eu convido você, venha participar conosco na nossa próxima Sala VIP, onde nós vamos aprender um pouco mais das profecias antigas que falam do tempo atual.
Será que elas servem ainda? Vamos estudar o livro de Daniel. Mas antes de ler a palavra de Deus, de estudar, lembre-se sempre de buscar a orientação de Deus. Como? Através da oração. E eu quero terminar essa parte orando para Deus, para que possa abençoar a mim e a você na nossa vida. Vamos falar com Deus? Ó Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigado por ter nos deixado essa palavra. Apesar de ela ter sido escrita há muito tempo, ela é atual, moderna, contemporânea em nosso coração. Que ela possa transformar vidas, que ela possa mostrar o caminho, que ela seja um mapa, a bússola, o GPS que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Se faça presente com essa pessoa que está nos ouvindo, que ela também possa sentir o poder de Deus através da tua palavra. Nos abençoe, nos guarde, guie a cada um de nós. É o que pedimos por Jesus. Amém. Querido, boa noite, que Deus te abençoe. Eu aguardo você na nossa próxima Sala VIP.